Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 6 de janeiro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Rafaela Maria do Sagrado Coração de Jesus. História de Santa Rafaela Maria do Sagrado Coração de Jesus. Origens. Rafaela Maria Porras Y Aylon nasceu no dia 1º de março de 1850, na cidade de Pedro Abade, pertencente à província de Córdoba, na Espanha. Filha de Ildefonso Porras e Rafaela Aylon, foi a 10ª dos 13 filhos que seus pais tiveram. Seus pais, ricos que eram, lhe deram excelente educação humana e grande exemplo de vida cristã. Exemplo paterno. Seu pai era presidente da Câmara de Pedro Abade. Quando sua região teve um surto de cólera, ele próprio dedicou-se a cuidar dos doentes. Porém, contraiu a doença e veio a falecer. Rafaela tinha, então, apenas 4 anos. Sua mãe passou a comandar a família, dedicando atenção especial a Rafaela e sua irmã Dolores, as únicas mulheres entre os irmãos. Primeiras escolhas. A educação esmerada fez Rafaela, Dolores e seus irmãos, crianças e jovens privilegiados na cultura e nas virtudes. E Rafaela, desde cedo, comportava-se pacífica, reflexiva, forte e meiga, dona de si, disposta a abrir mão de seus gostos para favorecer os outros. Ela poderia frequentar a alta sociedade de Córdoba e de Madrid. No entanto, preferiu consagrar-se inteiramente a Jesus Cristo através de um voto de castidade feito aos 15 anos. Era o dia da Anunciação de Maria, aquela que se proclamou a escrava do Senhor. Isso marcaria a vida de Rafaela para sempre, como vemos na congregação que ela viria a fundar alguns anos depois. Morte da mãe. Quando Rafaela completou 19 anos, sua mãe faleceu, marcando fortemente sua alma e seu caminho para Deus. A partir daí ela passou a se dedicar completamente aos mais necessitados. Dolores, sua irmã, a acompanhava em todas essas ações de caridade e amor para com o próximo. Mais tarde, ela estaria junto com sua irmã na fundação da Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. Fundação.
No dia 14 de abril de 1877, Santa Rafaela e sua irmã fundam a primeira casa do Instituto das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. A congregação dedicar-se-ia à adoração do Santíssimo Sacramento e à educação de crianças e jovens, especialmente as mais necessitadas. A obra foi aprovada pelo cardeal Moreno. 18 noviças iniciaram na casa. Dessas, todas permaneceram. Expansão. Num mundo marcado pela dor, pela guerra e por pestes, a obra de Santa Rafaela levou o amor de Deus, a esperança, a fé e a caridade. Santa Rafaela foi o próprio exemplo de quem se fez escrava do amor. Ela adotou o nome religioso de Maria do Sagrado Coração de Jesus. No dia 29 de janeiro de 1887, o Papa Leão XIII deu a aprovação definitiva para o Instituto. As escravas começaram a se espalhar pela Espanha e Europa. A irmã Dolores, que adotou o nome de Maria del Pilar, ajudou como economa geral até o ano 1893. Divisão. No mesmo ano de 1893, a irmã, Maria del Pilar, passou a externar sua visão segundo a qual Santa Rafaela cometia erros na administração da economia da congregação e passou a fazer campanha para que Rafaela fosse retirada do cargo de superiora. Por fim, as conselheiras do Instituto se convenceram e retiraram Madre Rafaela da direção, colocando Dolores, irmã Maria del Pilar, como superiora geral. Esta ficou no cargo de 1893 a 1903, ou seja, 10 anos. Humilhação e humildade. Santa Rafaela viveu os 32 anos seguintes relegada a um canto, desprezada. Porém, dizia-se feliz por poder dedicar-se totalmente à oração, a dar bom exemplo no trato com todas e à humildade. Viveu sem cultivar amarguras no coração, sem fazer críticas, sem alimentar ressentimentos. Ao contrário, via em tudo isso a mão de Deus agindo em sua vida, modelando-a com amor para a vida eterna. Assim, ela viu a obra, que era fruto do seu coração e da vontade de Deus, florescer e se espalhar ainda mais. Sua dor e aceitação certamente foram o adubo para este crescimento. Exemplo. Nos 32 anos de isolamento e marginalização, Santa Rafaela só teve um consolo externo ao seu coração em uma peregrinação que fez a Assis, a Loreto e no interior da Espanha, ficando nas casas da congregação. Em todas as casas que passou, deixou um exemplo de santidade, oração e humildade. Fazia os trabalhos mais humildes e rejeitados com alegria de coração, mostrando que, na verdade, Santa Rafaela tinha uma profunda vida interior e colóquios com Deus, o que satisfazia plenamente seu coração e a fazia perceber que as glórias humanas não passam de inutilidades. Morte. Por causa das longas horas que Santa Rafaela passava ajoelhada diante de Jesus sacramentado, a verdadeira razão de sua vida, ela contraiu uma grave doença no joelho direito. Tal enfermidade a foi debilitando, causando dores terríveis. Assim, ela passou os últimos meses de sua vida. Porém, cheia de fé, dizia: aceitai todas as coisas como se viessem das mãos de Deus. Assim, em 6 de janeiro de 1925, Santa Rafaela entregou sua alma a Deus. Ela estava na casa de Roma. Reconhecimento divino, a corpo incorrupto. Logo após a morte de Santa Rafaela, as autoridades da Igreja compreenderam o grande sofrimento pelo qual ela tinha passado. Abriram, então, o processo para sua beatificação. Pouco tempo depois, estando a Segunda Guerra Mundial quase em seu final, um bombardeio americano veio atingir drasticamente o cemitério onde tinha sido sepultada. O túmulo dela, porém, ficou preservado milagrosamente. Quando fizeram a exumação, encontraram o corpo de Santa Rafaela incorrupto e com toda a flexibilidade, como se ela estivesse dormindo. Ela foi beatificada em 1953 pelo Papa Pio XII e canonizada em 1977 pelo Papa Paulo VI. Oração a Santa Rafaela Maria. Concedei-nos, Senhor, o dom de vos conhecer e amar sobre todas as coisas, a exemplo da vossa serva Santa Rafaela Maria, para que, servindo-vos com sinceridade de coração, possamos agradar-vos com a nossa fé e as nossas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Rafaela, rogai por nós. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos
Solenidade da Epifania do Senhor, na qual se celebra a tríplice manifestação do nosso grande Deus e Senhor, Jesus Cristo. Em Belém, o menino Jesus foi adorado pelos magos. No Jordão, Jesus foi batizado por João Batista, ungido pelo Espírito Santo e chamado Filho de Deus Pai. Em Caná da Galileia, numa festa de núpcias, transformando a água em vinho, Jesus manifestou a sua glória. Em Portugal, esta solenidade celebra-se no domingo entre 2 e 8 deste mês. Em Antino, na Tebaida, região do Egito, os santos Julião e Basilissa, mártires. Morte no século IV. Em Nantes, na Bretanha Menor, região da atual França, São Félix, bispo, que deu testemunho insigne de zelo apostólico ao serviço dos seus concidadãos, construiu a igreja catedral e evangelizou com intenso ardor as populações rurais. Morte no ano 582. Em Würzburg, na Francônia, hoje na Alemanha, São Macário, abade, que foi o primeiro prelado do mosteiro dos escoceses nesta cidade. Morte no ano 1153. Em Barcelona, na Catalunha, região da Espanha, São Raimundo de Penhaforte, cuja memória se celebra no dia seguinte. Morte no ano 1275. Em Famagusta, na ilha de Chipre, o passamento de São Pedro Tomás, bispo de Constantinopla, da Ordem dos Carmelitas, que exerceu a missão de legado do Romano Pontífice no Oriente. Morte no ano 1366. Em Fiesole, na Etrúria, atualmente na Toscana, região da Itália, Santo André Corsini, bispo, da Ordem dos Carmelitas, que se tornou memorável pela sua vida austera e assídua meditação da Sagrada Escritura, reconstruiu os conventos devastados pela peste, governou sabiamente a sua igreja, prestou auxílio aos pobres e reconciliou os inimigos. Morte no ano 1373. Em Valência, na Espanha, São João de Ribera, bispo, que exerceu também as funções de vice-rei. Dedicou-se intensamente ao culto da Santíssima Eucaristia, foi grande defensor da verdade católica e instruiu o seu povo com sólidos ensinamentos. Morte no ano 1611. Em Roma, São Carlos de Sese, religioso da Ordem dos Frades Menores, que, obrigado desde a infância a procurar o seu sustento, induzia os companheiros à imitação de Cristo e dos santos, e revestido finalmente com o hábito franciscano, como tanto desejava, se dedicou assiduamente à adoração do Santíssimo Sacramento. Morte no ano 1670. Em Casalmedinho, localidade próxima de Viseu, em Portugal, a beata Rita Amada de Jesus, Rita Lopes Almeida, virgem, que, em tempos difíceis de perseguição religiosa e devassidão de costumes, entre grandes dificuldades e obstáculos fundou o Instituto Jesus Maria José, destinado a recolher e educar meninas pobres e abandonadas, promovendo também com grande diligência a dignidade integral das mulheres. Morte no ano 1913. Em Montreal, no Quebec, região do Canadá, Santo André Alfredo Bessette, religioso da Congregação da Santa Cruz, que edificou neste lugar um eminente santuário em honra de São José. Morte no ano 1937. Em Montcada, na Catalunha, região da Espanha, o beato José Mariano dos Anjos, Mariano Alarcón Ruiz, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalços e mártir, que, durante a perseguição contra a Igreja, foi morto em ódio à religião. Morte no ano 1937.